E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um quadro Avalia Meu Desenho e hoje eu separei alguns trabalhos aqui, ó, dos membros aqui do canal para a gente fazer algumas avaliações dos desenhos. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, você precisa clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Você vai pagar uma mensalidade de R$ 14,99 e você pode cancelar essa assinatura quando você quiser, tá? Então, com uma certa frequência eu vou estar nos próximos meses avaliando alguns desenhos dos membros aqui, né? Não é você ser inscrito no canal, é você ser membro assinante. Então você tem que clicar aqui embaixo e entrar, mas não só para isso, você também, quando se torna membro, você assiste videoaulas diariamente de outros professores também, né, do Rafael Konishibai, que é um dos professores do nosso curso, do Samuel Torres, enfim. Eu tô gravando esse vídeo um pouco improvisado porque eu mudei o estúdio, então não deu para gravar aqui falando direto para a câmera, para depois a gente vir avaliar, mas desde já eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e bora lá, vamos fazer a avaliação agora desse desenho do Vanderlei José. Ele postou no grupo do Facebook, a gente tem um grupo exclusivo somente para membros, né, aqui do canal, e lá nesse grupo eu peço para os membros postarem com a hashtag Avalia Meu Desenho, ó. É só postar Avalia Meu Desenho, tal. E ó, ele, além de ser membro aqui do YouTube, ele também é aluno. Olha lá, ó. Bom dia, sou aluno da Escola Desenho Realista e membro do canal do YouTube. Obrigado, tamo junto. Vanderlei. Legal? Então vamos lá avaliar o trabalho aqui do Vanderlei. Ele fez esse desenho e aí eu tenho algumas observações a fazer, Vanderlei. Olha só. As linhas que definem as sombras e a divisão do rosto para o pescoço, por exemplo, precisa ficar um pouco mais definida. Então, tipo, aqui, ó, você precisaria definir mais essa linha para depois você jogar a sombra. Então, o desenho realista, ele não tem linhas que ficam totalmente definidas, mas elas precisam existir para que você consiga trabalhar o sombreamento de forma que fique nítido a passagem de um ponto a outro, tá? Aqui eu estou fazendo apenas uma simulação, né, de como que ficaria, mas aqui eu não levo muito jeito com essa caneta, mas dá para ter uma noção do que eu quero dizer. É você reforçar mesmo as linhas para que as sombras também possam ser reforçadas, porque senão fica olha só, fica muito indefinido, tá vendo? Mistura muito o que é a sombra do pescoço com o que é a sombra do rosto, pelo fato de não ter uma linha que divide isso, tá? Eu ainda vou aprender a usar melhor essa caneta aqui e as ferramentas que eu tenho aqui, né? É que eu quase não uso, mas eu vou aprender para fazer uma explicação melhor. Então, ó, não só aqui onde eu mostrei, mas em todas as partes do desenho falta um pouco mais de definição, tá vendo? Ó, a boca, quando você vem e define mais, ó, tá vendo? Você dá mais profundidade ao trabalho e você evidencia também essas linhas, né? Então olha só, aí quando você olha mais, ó, tá vendo? É uma linha que realmente divide o lábio superior do inferior, tá? E outras áreas também, ó, aqui no nariz, por exemplo, ó, tá vendo? Você fazer algumas linhas, só que obviamente essas linhas elas precisam ser acompanhadas de um sombreamento que vai vir, né? Para não ficar aquela linha marcadona e tal, né? Então você precisa sombrear. Aqui, ó,
a narina. Tá vendo? E aí você vai dando mais profundidade ao trabalho. Que eu vou apagar essas coisas que eu fiz, só para você ter uma noção de como que ficaria, né? E, enfim, pense nessa dica que eu dei sendo aplicada em todo o desenho, tá? Em todas as linhas que dividem, ó, orelha, os olhos, o nariz, a boca, tá? Ou seja, você precisa definir mais as suas linhas, Vanderlei. Agora vamos ver o desenho da Maria Vitória Oliveira, que também postou aqui, ó, com a hashtag avalia meu desenho. Maria Vitória fez esse desenho que eu achei muito bonito, né? Essa roupa que ela fez e tal, os detalhes. Só que aqui eu vou fazer algumas observações, Vitória. Olha só, as sombras quando você trabalha, ó, principalmente essas marcas na mão, sombra escura, clara, das veias, né, das rugas, você precisa jogar um pouquinho mais de suavidade na transição da sombra para a luz. Ou seja, existe a sombra, só que ela precisa ficar mais disfarçada na hora que passa para a luz. Tá muito marcado, sabe? Então, isso chama muito a atenção pelo fato de estar muito marcado. Você precisa deixar mais discreto, ó. Só o fato de eu ter deixado um pouquinho mais acinzentado aqui, ó, já deu uma suavizada. E isso eu posso fazer em tudo, ó. Ou trabalhar com papel higiênico para esfumar de modo que fique um pouco mais, um pouco menos marcado, sabe? E aí você consegue uma definição melhor, tá? Isso em tudo, ó. Olha como está marcado isso aqui, ó. Não pode ficar assim, tá? Você tem que ter uma dosagem aí de cinza que passa das partes escuras para claras sem que fique muito marcado, tá? Porque isso vai dar mais suavidade ao desenho, mais naturalidade e consequentemente mais realismo. Olha só no rosto dela, ó. Todas essas rugas aqui, ó. Todas essas rugas precisam ter uma certa suavidade entre as linhas, ou seja, nesses vãos claros aqui, ó, precisa ter um pouco mais de sombra para elas não ficarem tão listradas ou tão marcadas. Tá vendo aqui, ó, luz, ok, pode existir essa luz, mas ela tem que ser esfumada, tem que ficar um pouquinho mais suave, tá? Eu percebi mais isso mesmo. Outra coisa é o fundo. O fundo, ele precisa desfocar um pouco mais. Você chegou a desfocar, né? De modo que o cara que está aqui atrás não ficou definido, mas precisa ficar mais desfocado. O que que você faz com isso? Você pega um esfuminho e passa nas linhas para borrar essas linhas, sabe? Todas as linhas precisam ficar mais borradas mesmo, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, tá muito definido, precisa borrar para fora. Opa. Aqui, ó, tudo bem, você jogou um desfoque legal, mas pode borrar ainda mais. Talvez seja pelo fato da digitalização aqui, né, acaba não mostrando realmente como ficou o desfoque original do desenho, mas dá para perceber que está muito definida as linhas. Olha só, linhas definidas. No fundo não pode ter linhas definidas, não é que não pode, é que fica mais bonito se você esfumar, tá? Vai dar mais profundidade e vai valorizar a figura em questão no primeiro plano, beleza? Vamos aqui para a próxima e última,
Depois, na semana que vem, a gente avalia as outras 3. Do Altamir Rodrigues, aqui ó, desenho de encomenda feito em papel canson 220, folha A3. O que acontece aqui, Altamir? É um tipo de sombreamento que precisa ficar um pouco mais evidente onde tem volume no rosto dela. A gente sabe por experiência própria que tem volume aqui, que tem aqui, que tem aqui, que tem aqui, 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 beleza. Só que isso precisa ficar mais definido. Como que eu defino essas luzes? Acentuando um pouco mais de sombra que vai em volta delas. Claro, com suavidade, na passagem do escuro para o claro. Mas todos esses pontos de brilho, ou seja, que tem volume no rosto, né? Bochecha, queixo, nariz, testa, o osso aqui do centro do nariz, todas essas partes, elas precisam ficar mais salientes, mais evidentes, para que mostre realmente o volume que existe aqui, tá? E as linhas precisam também ser um pouco mais definidas, como naquele primeiro que a gente mostrou, né? O primeiro desenho que a gente avaliou aqui, a questão da linha ficar um pouco mais definida. Ela fica definida, mas ela não fica aparente. Ela existe apenas para que o sombreamento seja jogado aqui, entende? E aí, com isso, você dá profundidade a essa parte e, consequentemente, a impressão de volume nas partes mais claras ou que estão à frente dessas mais escuras. Ok? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente sabe que existe uma cavidade, né, do osso que faz aquela profundidade onde entra o olho, né? Então, a gente precisa sombrear um pouquinho mais aqui, ó. Assim como você sombreou aqui, só que ainda um pouquinho mais, para poder aparecer essa luz que vem aqui no nariz. Essa sombra que você jogou aqui, talvez ela precise espalhar um pouco mais também, para que o brilho fique mais evidente, ou seja, você precisa dar mais contraste ao desenho, beleza? Por enquanto, hoje a gente fica por aqui. Espero que você tenha curtido esse quadro. Deixe o seu comentário aqui, que é importante para nós. E para se tornar membro e ter os seus desenhos avaliados, também é só você clicar no botão abaixo, seja membro. Na próxima semana a gente vai avaliar esses outros 3 e talvez outros mais, depende do tempo e da necessidade. Beleza? Vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!